Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo no qual a gente vai mostrar algumas novidades do Creo Parametric 4.0. Nesse vídeo a gente vai ver algumas novidades que foram introduzidas no Sketch e na definição de profundidades de extrude, por exemplo, tá? Essas definições de profundidade, quer dizer, é aquele blind, onde a gente define qual a profundidade, uma profundidade específica, true all, cortando a peça toda, true until, até uma certa referência. Tem algumas novidades interessantes, tá? Vamos começar pelo Sketch. Primeiro eu vou fazer um sketch bem simples. Vamos fazer um extrude, tendo como sketch in plane esta face aqui, tá? Vou fazer um círculo concêntrico a este arco, tá? Agora a gente não precisa ficar definindo as referências primeiro, ou então fazendo aquele lance de segurar o Alt e apontar para a aresta. Agora basta apontar para a aresta e ficar um pouquinho sobre ela, que vai aparecer algumas referências interessantes, tá? A própria aresta, tá? E alguns pontos de referência, tá? Então aqui no caso eu aponto para essa aresta e o centro está aqui, então eu posso fazer um círculo concêntrico muito rapidamente, ok? Diâmetro 75. E vamos fazer um outro círculo ali do outro lado, da mesma maneira, diâmetro 75, ok. Uma outra coisa que a gente nota, tá, é que o grafismo dos ícones de constraints, né, do ponto onde está a geometria, mudou, e a cor de preenchimento do sketch fechado também mudou de amarelo para esse cor-de-rosa, né? A constraint aqui de concêntrico também tá um pouco diferente. O grafismo e o desenho dos ícones estão um pouco diferentes também. Ok, para sair do sketch, esse Creo, o meu Creo está configurado para, se eu inverter aqui a direção do sketch, né, do sketch não, da execução da feature, né, ele vai fazer automaticamente uma adição de material se for para fora do sketch, ou se for para dentro, se for para fora da peça, ele vai acrescentar material, e se for para dentro da peça, ele vai fazer uma retirada de material, tá? Agora, eu tenho acesso a algumas comandos aqui com o botão apontando para o handler, né? Eu tenho acesso a alguns comandos com o botão direito, tá? Como o true all, né? Fiz aqui a peça, o corte passando pela peça toda, ok. Vamos ver uma outra coisa interessante, tá? Vamos fazer um extrude com um sketch no plano frontal. Vamos ver a peça de frente. E vamos fazer um retângulo pelo centro, né? Aqui com algumas medidas de, por exemplo, aqui 400, 70 de altura, e a partir da base 75. Finalizamos o sketch, tá? E agora eu posso dizer uma coisa pro Creo. Eu posso dizer que eu vou tirar material, tá? E agora, apontando para o handler, eu posso falar que eu quero two sides true all, né? Ou seja, eu quero que retire material para os dois lados. Ficou um pouco mais fácil de fazer isso, tá? Fica um pouco mais rápido, não precisa entrar aqui no Options, definir Side 1 True All, Side 2 True All. Agora vai direto. Outra coisa interessante durante a criação de features baseadas em sketches, tá? É que eu tenho a possibilidade de mostrar as dimensões do sketch sem precisar entrar aqui no internal sketch. Eu posso apenas mostrar e posso fazer aqui uma modificação, 420, por exemplo,
ok? Não preciso voltar no Sketch para fazer essas modificações. Isso é muito interessante, isso ficou legal também. Ok, está ali feito o extrude fazendo rasgo total nesta peça. Com relação a extrude ou profundidade de uma feature até uma determinada referência, tá? De novo, vamos fazer um extrude aqui no plano front. Vamos ver o extrude de frente, o sketch de frente. Agora a gente vai fazer um retângulo normal, tá? O que é um retângulo normal? Retângulo pelos dois cantos, né? Aqui continua tudo do mesmo jeito, tá? Eu preciso de uma centerline e depois definir uma constraint de simetria, tá? Se eu quiser ele simétrico aqui. Quero uma largura de 150 e quero uma altura de 35. Ok. Bom, normalmente, como a gente tinha até a versão anterior, se eu segurar o handler aqui, segurar a tecla Shift, eu vou fazer a profundidade do extrude até aquela determinada referência, e se for uma face inclinada, ele vai respeitar aquela face inclinada. Agora a gente tem algumas coisas diferentes aqui. A gente pode usar a face como referência, mas a gente também pode ter os offsets a partir dessa face. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho um offset que vai ser paralelo à face. Então, ó, eu venho aqui, eu quero um offset paralelo à face a 50 milímetros e meu extrude vai até aquela face paralela a 50 milímetros. Ou então, eu posso definir que o offset vai ter uma distância perpendicular à criação do extrude, né? Eu tenho os mesmos 50 milímetros, só que agora na direção da criação do extrude, né? São duas opções, tudo depende da geometria que você quer do seu modelo, e aí temos a criação da feature, tá? Para o outro lado seria a mesma coisa, você poderia definir um true até essa superfície e seguir a mesma regra, mas vamos fazer com o blend, o blind, né? O blind agora tem uma coisa, desculpa, o segundo lado tem alguma coisa interessante agora, tá? Bem interessante que também dá uma certa flexibilidade para você trabalhar. Por exemplo, se eu voltar até lá no plano de criação e for contra o plano de negativo, eu vou ter um offset, o início da criação do extrude, com um certo offset do plano de sketch, né? A peça não vai, a feature não vai começar exatamente ali no plano de sketch. Você consegue inclusive fazer que o extrude propriamente dito comece a uma distância de, por exemplo, 20 milímetros, 30 milímetros, o quanto você precisar. O seu extrude está aqui, o seu sketch está aqui no plano front, mas efetivamente o extrude está começando aqui a 30 milímetros, tá? Vários softwares têm essa possibilidade, tá? E o Creo, a solução do Creo para isso foi desse jeito. Isso é legal, dá uma flexibilidade legal. Você não precisa criar um datum plane a 30 milímetros do plano front para fazer isso, como a gente faria até o Creo 3, né? Então tá facilitando também bastante a criação de features dessa maneira, tá? Ok. Uma outra coisa, né? Uma outra novidade no extrude. Por exemplo, por um motivo qualquer, eu quero fazer eu tenho que fazer o meu extrude aqui nessa face, tá? Então eu seleciono a face, peço para fazer um extrude e o sketch está ali, tá? Bom, meu plano de sketch é esse aqui, que tem
que apresenta essa geometria na frente, tá? Mas eu posso dar um clip model aqui agora com esse ícone e eu vou retirar tudo aquilo que está na minha frente e fico com a visão em corte do modelo, passando pelo plano onde a gente está trabalhando, tá? O que eu notei aqui é que agora ele tem uma certa dificuldade de pegar algumas referências. Por exemplo, o plano front aqui ele não consegue pegar como referência como seria se a gente estivesse fazendo num plano sem clipe. Um outro recurso interessante que foi acrescentado no Sketch é o seguinte: vamos supor que a gente precisa, por algum motivo qualquer, fazer um extrude e usar essa face aqui como plano de sketch, tá? Eu vou ver o plano de frente e vou ter essa visão, tá? Com essa geometria toda na frente do meu sketch. Não tem problema nenhum, eu consigo fazer o sketch normalmente, tá? Não tem nenhum problema com isso, ok? Mas eu posso facilitar um pouco a coisa fazendo o seguinte: eu posso clicar nesse ícone aqui do Clip Model e tudo que está na frente do meu plano de sketch é retirado da visualização, tá? Uma coisa que eu notei, quando você tem um plano de sketch no interior do modelo desse jeito, o Creo ele passa a ter um pouco de dificuldade de reconhecer algumas referências. Por exemplo, o plano vertical aqui ele encontra como referência, mas o plano frontal ele não consegue pegar, mesmo que a gente estiver fora do Clip Model, tá? Não sei se isso é uma limitação ou se é um bug, mas ele não consegue pegar o plano frontal aqui como referência. Aí você faz o seu sketch do modo que você precisa, ok? Finaliza adicionando material. Vamos finalizar adicionando material, tá? E ok, tá? Última novidade que a gente vai ver nesse vídeo com relação ao sketch, tá? Vamos fazer um sketch aqui nessa face, só como referência, tá? Sketch, View, prestem atenção como que é a linha aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer um círculo, tá? Eu tenho a linha com essa espessura normal que a gente já conhecia no Creo, né? Uma coisa que eu particularmente gostei muito é que agora a gente pode trabalhar com a espessura da linha. Cadê a espessura da linha? Ó, Line Thickness de 1.0, ele tem a opção aqui de 2,5, você pode colocar o valor que você quiser, tá? Vou colocar aqui um 3, né? Mas como opção ele te dá um 2,5, eu vou colocar aqui um 3 aqui só para ver o que acontece, né? Não vou salvar agora, tá? E vamos fazer um outro extrude aqui um outro sketch aqui nessa face, tá? Vamos fazer um círculo e olha aí, ó, uma linha um pouquinho mais espessa, tá? É legal, eu acho isso legal porque destaca bem, principalmente quando você tiver um modelo bem carregado de geometria, essas coisas, pelo menos na hora do sketch, tá? A gente consegue visualizar melhor os traços, né? A geometria do sketch, fica mais destacado, fica melhor do que uma linhazinha mais estreita, apesar que tem toda a parte do preenchimento, né? Mas se a gente começar a ter um sketch mais sem o preenchimento, né? Tem a visualização mais destacada do mesmo jeito, ok? Bom, para hoje, para o vídeo de hoje é isso, e para amanhã tem mais.